Boa tarde a todos, eu sou o Diogo Reis, especialista de mercado para saneamento na imagem, e nessa sessão vamos conversar um pouco sobre as possibilidades de monitoramento de ativos em tempo real com a plataforma ArcGIS. Estima-se que cerca de 80% dos dados de sensores possuem um componente de localização, o que significa que há uma variedade crescente de casos de uso da análise espacial na internet das coisas. Por exemplo, os dados em tempo real sobre a localização de equipes em campo podem ser combinados com informações sobre o local em que estão atuando, garantindo uma atuação mais consciente sobre o contexto geográfico e a execução das atividades. De forma mais ampla, empresas de todos os tipos desejam monitorar, gerenciar e otimizar seus ativos, desde gerenciar uma frota de veículos ou alocar e monitorar peças e equipamentos de grande importância para o sistema. Muitas organizações desejam aproveitar as informações contextuais para proteger os componentes críticos da infraestrutura, detectando e localizando áreas de risco quase em tempo real. Nas utilities, é possível realizar a integração com o SCADA e garantir o monitoramento das operações. No segmento agrícola e ambiental, existe a necessidade de monitoramento da safra e da qualidade da água. Nos transportes, nota-se um número crescente de implantações de sensores rodoviários para analisar dados de veículos rastreados. E a lista continua com inúmeras possibilidades. Em todos esses casos de uso, para realmente aproveitar as vantagens dos dados produzidos por sensores e dispositivos IoT, é preciso ser capaz de realizar 4 etapas fundamentais. Conectar-se aos dados transmitidos pelos sensores, que em alguns processos vêm sendo coletados em velocidades cada vez maiores, analisar esses dados para obter informações históricas em tempo real, monitorar e disparar alertas conforme esses dados chegam e direcionar ações sempre que necessário. A plataforma ArcGIS possui recursos disponíveis para trabalhar com o processamento e análise de dados em tempo real. Muitos de vocês já devem estar familiarizados com os recursos de análise em tempo real e Big Data do ArcGIS Enterprise, fornecidos por meio do GeoEvent Server e do GeoAnalytics Server. No ArcGIS Enterprise, esses são 2 dos nossos produtos principais para integrar grandes volumes de dados e analisá-los. No ArcGIS Enterprise, esses são 2 dos nossos produtos principais para integrar grandes volumes de dados e analisá-los. O ArcGIS Velocity é um novo recurso da plataforma ArcGIS focado na visualização em tempo real e análise de Big Data. O Velocity é o paralelo desses produtos na nuvem. Possui recursos como o GeoEvent para detecção e análise de incidentes em tempo real e recursos do GeoAnalytics para análise e processamento de Big Data. Por ser um produto SaaS, o Velocity pode trabalhar com grandes volumes de dados de forma mais ágil, sem a necessidade de suportar esses processamentos em sua infraestrutura. Estes recursos permitem configurar feeds que fornecem dados de streaming em tempo real. Esses feeds podem se conectar a dados de plataformas de IoT em nuvem, provedores de mensagens e APIs de sensores, possibilitando visualizar esses dados em mapas e painéis em tempo real. Assim, é possível obter um retrato operacional dos sistemas que o ajuda a monitorar ativos, rastrear equipes, avaliar o comportamento da operação e melhorar a percepção do sistema em tempo real. O processamento e a análise dos dados ocorre de forma contínua, à medida que eles são coletados, dando à equipe uma visão instantânea do que está acontecendo. Por exemplo, é possível identificar automaticamente as diferentes localizações de equipes em campo, relativas a uma cerca geográfica, calcular estatística de deslocamento a partir de veículos em movimento e detectar situações de incidentes em tempo real. Isso permite identificar situações críticas no sistema, de modo que gestores tomem decisões e respondam a emergências no menor tempo possível. É possível também configurar e emitir alertas quando certas condições ou limites em seus dados são atingidos. Esses alertas enviam informações para sistemas, sensores e dispositivos, para direcionar ações, tratativas ou respostas frente àquela situação. Por exemplo, é possível enviar um e-mail ou uma mensagem de texto para as equipes em campo, armazenar os dados em um banco de dados histórico ou executar ações a partir de dispositivos de IoT no sistema. Isso ajuda a tomar decisões rápidas e efetivas sempre que necessário. É possível analisar e processar grandes volumes de dados, contendo milhões ou até bilhões de registros. Isso permite que a análise de dados seja realizada em escalas que não eram possíveis anteriormente, possibilitando entender padrões históricos ao longo do tempo e espaço, encontrar pontos críticos e condições de alertas e obter respostas que facilitem as decisões. Os fluxos de análise podem ser executados sob demanda de forma recorrente, através de processos automatizados. Depois de concluir sua análise de Big Data, você pode compartilhar seus resultados com outras pessoas dentro da organização. A plataforma ArcGIS possibilita que o compartilhamento dos resultados seja realizado da maneira mais adequada para o fluxo de trabalho.
É possível publicar os resultados da análise como camadas de feições, que podem ser facilmente visualizadas em mapas e aplicativos no ArcGIS. Para exemplificar o uso desses recursos na prática, vamos assistir a uma breve demonstração. Para exemplificar o uso da plataforma ArcGIS para monitoramento em tempo real, vamos utilizar essa área de estudo. Essa área representa um sistema de abastecimento de água. Aqui podemos visualizar os trechos de rede que estão presentes nessa região. Neste sistema, historicamente foi observada uma maior concentração de reclamações dos clientes com relação a problemas de falta d'água, de desabastecimento e problemas com a qualidade da água, tais como odor ou cor na água que chegam às residências. Todas essas ocorrências podem ser espacializadas no mapa. Se eu ativar a minha camada de registro de ocorrências, nós podemos ver em quais localidades elas foram registradas. Para identificar as ocorrências de falta d'água, eu posso filtrar os dados no mapa e identificar os 430 locais que apresentaram falta d'água. Podemos identificar grande concentração na porção norte do sistema. E da mesma forma, posso selecionar as ocorrências de problemas de qualidade da água, que totalizam 422 ocorrências, distribuídas ao longo de toda a nossa área de estudo. A partir dos recursos de análise espacial, eu consigo também identificar as regiões em que estas ocorrências estariam mais concentradas. Podemos ver aqui no mapa que temos alguns focos de ocorrências na porção norte do sistema. Sendo assim, precisamos buscar novas estratégias para melhorar e tornar nossa resposta mais ágil frente a essas ocorrências. Para isto, vamos utilizar os recursos de monitoramento em tempo real da plataforma ArcGIS, a fim de melhorar nossa consciência operacional sobre os incidentes nessa região. O primeiro painel que estruturamos é o painel de monitoramento da operação, que contém as informações sobre os reservatórios do sistema. Eles estão representados por esses pontos na região de estudo. Este painel também está integrado ao sistema supervisório, que conforme novas medições foram realizadas, o nosso painel irá exibir as informações sobre vazão, pressão na rede e nível dos reservatórios, através dos indicadores. É possível analisar em tempo real o status dos reservatórios, conforme as medições são realizadas. Se um reservatório atinge o nível crítico, o painel exibe um indicador de alerta, que sinaliza que existe a possibilidade de falta d'água naquela região. Caso um outro reservatório está apresentando proximidade aos níveis críticos de abastecimento, o painel exibe como um estado de atenção. Neste momento, podemos ver que temos um reservatório em estado de atenção e outro em estado de alerta. As informações dos reservatórios são atualizadas de 5 em 5 minutos e também podem ser exploradas por essa lista, que mostra o nível atual, o nível máximo e quando foi realizada a última medição. Desta forma, podemos analisar nossa área de estudo com uma maior consciência de como está o abastecimento de água nesta região. Por estar integrado ao sistema supervisório, conseguimos ter uma visão mais dinâmica sobre o status operacional da nossa área de estudo. O acompanhamento dos indicadores operacionais do sistema, atualizados em tempo real, permite que a gestão operacional seja realizada de forma mais ágil e consciente a partir do status do sistema. Outros indicadores também podem ser monitorados. Neste caso, é possível acompanhar o nível de vazão e o nível de pressão nos pontos críticos do sistema. Neste momento, tivemos uma atualização do status dos reservatórios. Notem que o horário de medição foi atualizado e temos novas informações sobre o nível dos reservatórios. Neste momento, temos 3 em estado de alerta e 2 em estado de atenção. Se selecionarmos um dos reservatórios em estado de alerta, podemos ver que ele está com cerca de 5% da sua capacidade. É importante entender qual o possível impacto deste baixo nível nos clientes da região. Para isso, vamos ativar a nossa camada de DMCs. Assim, podemos ver a qual DMC este reservatório pertence. É possível também analisar as características dos DMCs, através de indicadores no painel de monitoramento. Ao selecionar o DMC desejado, podemos verificar informações que caracterizam aquele distrito, tais como número de ocorrências de falta d'água, quantidade de problemas registrados com a qualidade da água, número total de clientes abastecidos e faturamento médio mensal. Para identificar se este é um DMC crítico com relação ao abastecimento de água, podemos tematizar os DMCs com relação ao consumo. Assim, é possível verificar quais são os DMCs que apresentam alta concentração de clientes e demanda de água na região. As áreas simbolizadas mais próximas ao vermelho apresentam uma maior demanda de água. Podemos verificar, por exemplo, que a queda no nível do reservatório no DMC selecionado pode ter um grande impacto em uma região mais crítica do sistema. Desta forma, podemos direcionar ações de manutenção ou ajuste operacional para as equipes em campo, para garantir que o abastecimento de água nessa região não seja comprometido e tenhamos um menor impacto nos consumidores. Uma segunda visão para nossa área de estudo está relacionada com o monitoramento das equipes em campo,
também integrado ao nosso sistema de monitoramento em tempo real. Neste segundo painel, estão representadas as ordens de serviço, identificadas por esses pontos no mapa. Os diferentes símbolos indicam o status de cada atividade, se ainda não foi atendida, se está em andamento ou se já foi concluída. Temos também a representação das equipes em campo, simbolizados por esses ícones de veículos que estão se deslocando no mapa. A área de atuação das equipes é representada por este polígono em azul, delimitando a região em que as equipes em campo estão autorizadas a realizar suas atividades. Muitas empresas de saneamento possuem contratos com empresas terceiras para a realização de serviços em campo. Cada contrato delimita uma região de atuação. Assim, é importante que coordenadores possam monitorar as ações e as áreas de atuação das diferentes equipes. É possível monitorar o status das equipes em atividade. Pelo painel, podemos visualizar o nome das equipes, sua situação atual e o tipo de atividade que cada uma realiza, tais como equipes focadas em hidrometração e equipes que atuam com operação e manutenção do sistema. Caso alguma equipe esteja circulando em uma região fora da sua área de atuação, conseguimos identificar em tempo real através do painel. Podemos ver sua localização e quando ela saiu da sua área de trabalho. Neste momento, podemos ver que temos 3 equipes que estão atuando fora da sua área de atuação. Isso pode disparar ações tratativas, como um alerta ou contato com essas equipes, para entender os motivos dessa situação. Por fim, podemos acompanhar o andamento das atividades e identificar quantas ordens de serviço estão abertas, quantas já foram finalizadas e se estamos atingindo a meta de execução prevista para o dia. Integrando a visão espacial com a perspectiva de análise em tempo real, podemos garantir uma melhor consciência operacional sobre a infraestrutura. Assim, podemos obter respostas mais rápidas e assertivas para a operação do sistema e garantir maior qualidade nos serviços prestados aos consumidores. Essa foi a nossa sessão sobre monitoramento de ativos em tempo real com a plataforma ArcGIS. Obrigado por sua participação. Até a próxima!